Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e nos versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Palavras do Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse texto, o Senhor Jesus nos revela algo importante. Ele não está apenas nos informando que existem dois caminhos, com destinos diferentes. Um caminho que conduz à vida e um caminho que conduz à perdição. O Senhor Jesus, ao apresentar esses dois caminhos, se por um lado ele estabelece alguns contrastes, em um a porta é estreita, o caminho apertado, enquanto o outro a Bíblia diz que a porta é larga e o caminho espaçoso. Além desse contraste da largura do caminho, ele fala também da quantidade de gente que procura cada um dos caminhos. Então, nesse contraste, a gente tem, de fato, algumas diferenças. A largura da porta e do caminho, a quantidade de gente que passa e, obviamente, o seu destino. Mas o que normalmente a gente não para pensar é que quando Jesus apresenta essa visão de duas estradas ou dois caminhos, na verdade, esses dois têm algo em comum. Ambos têm uma porta. Em outras palavras, ambos têm uma entrada. Depois da porta há um caminho por onde se faz uma jornada. E há sempre um destino, um alvo a ser alcançado. E o Senhor Jesus aplica isso não só em relação à perdição, mas ele fala do caminho que conduz à vida. E quando ele fala do caminho que conduz à vida, ele está falando da salvação na qual eu e você fomos inseridos. E Jesus faz uma classificação do que eu quero chamar aqui de 3 etapas da vida cristã. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje. As 3 etapas da vida cristã. Jesus nos mostra que existe uma porta, depois da porta há um caminho, e o destino final desse caminho é o que nós vamos classificar como um alvo. Entender esses aspectos ou essas etapas da vida cristã, diferenciá-los, é algo importantíssimo para que a gente entenda as aplicações devidas da vida cristã. Eu não acredito que Jesus gastaria tempo para explicar que tem porta, caminho e alvo, se isso não fosse relevante para mim e para você. A Bíblia diz tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E obviamente por trás dessa compreensão, e eu não quero fazer do compartilhar dessa palavra uma mera discussão teológica, técnica, mas eu quero tentar te ajudar a entender que não só é importante distinguir, mas que a distinção ou não dessas etapas vai mudar completamente a forma de se viver a vida cristã. A porta é o que nós chamamos de uma experiência de conversão a Cristo. É onde tudo começa. Nós precisamos reconhecer que é um começo. De vez em quando você ouve alguém dizer, todo mundo é filho de Deus. E de vez em quando eu ouço isso, digo, não, de acordo com a Bíblia não é não. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz, a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se são feitos filhos de Deus, é porque antes não eram. Todos os homens são criação ou criatura de Deus. Mas a filiação foi comprometida lá no início de tudo, no primeiro homem, no primeiro cabeça da raça, que foi Adão. Quando pecou, a Bíblia mostra que Adão tinha essa posição de filho. Na genealogia de Jesus em Lucas, vai dizendo quem era filho de quem, até chegar em Adão, e a Bíblia diz, e Adão, filho de Deus. Mas quando Jesus entra na terra, é chamado de o filho único, unigênito, porque a filiação havia sido perdida. Então o Senhor Jesus vem para restaurar e dar à humanidade um começo, ou o que podemos chamar de um recomeço. E o Senhor Jesus, se você puder, abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, quando ele está falando desse recomeço, que ele chama de um novo nascimento, numa conversa com Nicodemos, um mestre da lei em Israel, João 3,5 diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há uma entrada no reino de Deus. E a entrada, obviamente, é a conversão a Cristo. Jesus aqui, quando está falando de nascer da água, nascer do Espírito, a conversa que ele já tinha começado nos versículos anteriores. Por exemplo, no versículo 3, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino.
Mas ele não diz só que a limitação de quem não nasceu de novo é não enxergar o reino. Ele diz também não pode entrar no reino. Então há uma entrada. A porta de entrada, de acordo com o próprio Jesus, se você for comigo lá para o Evangelho de João, agora no capítulo 10, eu quero ler os versículos 7 e 9. A porta de entrada é o próprio Cristo. Jesus em João 10, 7 diz o seguinte: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Se entrar por mim, será salvo. Então a salvação só se manifesta quando passamos pela porta. Passar pela porta é um encontro, é uma experiência de conversão a Cristo, é a experiência do novo nascimento, é onde tudo começa. Não adianta tentar levar ninguém a uma expectativa de que pode viver o reino de Deus sem passar pela porta. Há um começo, e isso na doutrina cristã é claro. No entanto, a Bíblia não fala só de uma porta. Nós temos depois da porta um caminho, eu vou falar do caminho daqui a pouco, e nós temos no final um alvo. Eu quero pular agora da porta para o alvo, porque os dois são experiências instantâneas. Qual é o alvo? Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, nós temos a clássica declaração do apóstolo Paulo. E na verdade ela vem dentro de um contexto. Eu acho que para entender isso é melhor a gente pegar o finalzinho do versículo 12, quando ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Uma outra tradução diz, prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado. É desse versículo que nós tiramos aí o nosso mote da comunidade Alcance, alcançados para alcançar. Agora, Paulo, depois disso, ele diz no verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo, eu fui alcançado, pretérito, passado. Jesus me alcançou, eu passei pela porta. Significa que ao passar pela porta eu já tenho tudo? Ele falou, não, agora eu prossigo. O que existe até que eu alcance o alvo, que ele chama de o prêmio da soberana vocação, é um caminho que exige de mim movimento. A ideia do caminho fala de alguém não estacionado à beira do caminho, no acostamento. A ideia de caminho é justamente para falar de desenvolvimento, de avanço, de progresso. Então ele diz, eu prossigo para o alvo. E ele deixa claro, há um alvo. O alvo é o prêmio da soberana vocação, ou soberano chamado de Deus para as nossas vidas. Não basta apenas ter sido alcançado. Agora um caminho se iniciou e nós temos um alvo. Qual é o alvo? 1 de Pedro 1,9 diz, para que alcanceis o fim da vossa fé. Essa palavra o fim é o objetivo final, é o alvo final, a salvação das vossas almas. Mesmo quando a Bíblia fala de salvação, há uma experiência inicial que é entrar pela porta. Existe algo ao longo do caminho. Paulo escreve aos Filipenses e diz, desenvolvei a vossa salvação. Para desenvolver algo tem que ter começado na porta, mas significa que não está completado. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para que alcanceis o objetivo final. Há um momento onde haverá consumação de tudo, é quando eu e você finalmente alcançarmos o alvo. O alvo é a consumação de toda a obra que Deus começou nas nossas vidas. Alguns chegarão ao alvo por ocasião da morte. Outros terão o privilégio de estar vivos por ocasião do retorno de Cristo. Antes desse processo final, a obra plena de redenção, e eu vou tentar te mostrar isso pela palavra de Deus, ela ainda não se completou. E nós precisamos reconhecer e distinguir as etapas. Por quê? Em cada etapa há um trato de Deus. Vamos falar um pouco distinto, há um trato distinto de Deus conosco e uma interação distinta da nossa parte para com Deus. Vamos falar um pouco sobre o caminho. Em Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, nós vemos que nos anúncios proféticos que eram feitos do Evangelho, muito tempo antes do Evangelho se manifestar, já havia uma nomenclatura que era usada para falar da fé cristã. O que hoje eu e você chamamos de cristianismo, a Bíblia chamava antes e logo depois da revelação do Evangelho, a Bíblia chamava de o caminho. Isaías 35, 8 diz, e ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco.
Quando a Bíblia fala da vinda de João Batista, por exemplo, lá em Mateus 3,3, a Bíblia diz: este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista vem preparar não o caminho ministerial de Jesus, ele vem preparar a chegada de Jesus, que vai anunciar o evangelho de Deus, chamado de o caminho. No livro de Atos, por pelo menos 3 vezes, eu quero te dar essas referências, porque normalmente isso passa batido na leitura para muitos de nós. Em Atos, no capítulo 9, nos versículos 1 e 2, quando a Bíblia fala de Saulo, antes da sua conversão, ainda perseguindo a igreja, a Bíblia diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Quem que ele estava perseguindo? Aqueles que eram do caminho. Em Atos 19:9, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso. Ali ele começa a pregar, e ele faz isso nas sinagogas durante o espaço de 3 meses, diz o versículo 8. Diz que ele falou ousadamente, dissertou, persuadiu a respeito do reino. Mas o versículo 9 de Atos 19 diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Quando o apóstolo Paulo está diante do governador Félix, e ele tem que se defender da acusação dos judeus, Atos 24:14, diz que ele, na sua defesa, diz: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Então não era só os de dentro que chamavam a fé de o caminho. Os de fora, mesmo quem estava denominando de uma seita, também sabia que o nome era esse. Por que eu estou fazendo menção da nomenclatura? Não estou tentando propor nenhum tipo de reforma. Gente, está proibido falar de cristianismo, vamos voltar às origens, falar do caminho. Eu não acho que a gente tem que mudar a nomenclatura, mas no mínimo a gente tem que entender por que eles usavam uma nomenclatura diferente. O entendimento que depois da porta e até que se chegue ao alvo, que são 2 experiências instantâneas, faz do caminho todo o restante da vida cristã. Desde o momento da conversão até o momento da consumação de todas as coisas, o que sobrou é o caminho. E a expressão da nossa fé era chamada dessa forma. Isso vai fazer muito mais sentido quando você entende a perspectiva do caminho, não só dessa questão de movimento, de progressão, mas você vai entender aplicações que a palavra de Deus faz. Por exemplo, se você puder me acompanhar lá em Efésios capítulo 4, no versículo 1. Algumas das novas traduções estão tentando mudar esse tipo de declaração, para facilitar o entendimento, mas às vezes nos leva para longe do que era a ideia original. Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é: rogo que andeis de modo digno. Por que ele está usando o termo andar? Porque a vida cristã é comparada a um caminho onde não se estaciona, um caminho onde ninguém deve estagnar, um caminho que requer de mim e de você movimento contínuo até que a gente chegue ao alvo. No mesmo capítulo 4 de Efésios, agora no versículo 17, ele diz: isso, portanto, digno, Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Essa expressão andar vai ser usada várias vezes para falar do estilo de vida. 1 de João 2,6, quem diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele também andou. Quando nós entendemos a perspectiva da vida cristã como o caminho, vai fazer mais sentido entender essas nomenclaturas. Então, por que nós precisamos da distinção? A porta é uma experiência distinta do caminho. Aqui Deus começou algo na porta. Sem ela a gente não teria absolutamente nada do que vem depois. Mas nós não experimentamos tudo na porta. A partir da porta existe uma outra progressão ao longo do caminho, que não vai nos levar até a plenitude, enquanto nós não chegarmos no destino. Se não reconhecemos as etapas, nós vamos ter uma bagunça. Por quê? Em cada uma das etapas, Deus tem maneiras diferentes de tratar conosco. E nós temos uma resposta diferente, uma forma diferente de interagir com Ele. Por exemplo, vamos falar da ação do Espírito Santo. De vez em quando a gente vê confusão sobre o assunto. Por quê? Porque não separamos as diferentes etapas. Alguém que ainda não passou pela porta, alguém que ainda não se converteu, ele pode ter a ação do Espírito Santo na sua vida? Com certeza.
Jesus diz em João 16 que é o Espírito quem convence do pecado. Ninguém vai ter o arrependimento sem o toque do Espírito Santo. Se por um lado a Bíblia manda o homem se arrepender, por outro a Bíblia fala da bondade de Deus que conduz ao arrependimento. E há uma interação entre a parte de Deus e a parte do homem. O Espírito Santo trabalha essa parte de Deus. A Bíblia diz em Tito 3,5 do lavar, da regeneração, do novo, né? A palavra regeneração fala do novo nascimento, o lavar da regeneração do Espírito. Ele produz isso nas nossas vidas. Então, alguém só arrepende por obra do Espírito, alguém só nasce de novo por obra do Espírito. Enquanto não nasceu de novo, não passou pela porta. Então o Espírito Santo está fazendo algo antes de passar pela porta? Sim. Significa que ele pode fazer tudo na vida dessa pessoa? Ainda não. Por exemplo, quem ainda não passou pela porta, não pode ter a habitação do Espírito Santo dentro de si. Jesus diz em João 14, e diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. E diz o qual esse mundo não conhece, nem o pode receber. Então ainda não passou pela porta, ele está lá tentando trabalhar arrependimento, tentando trazer para a experiência do novo nascimento. Mas essa pessoa que não passou pela porta não pode recebê-lo. Quando é que nós o recebemos? Efésios 1, 13 e 14. Diz, tendo recebido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. A habitação do Espírito Santo só se torna possível depois da experiência do novo nascimento. Então, tem uma ação dele antes? Sim, até um certo ponto. Tem algo depois? Sim, bem maior do que aquilo que estava no início. Agora, quando passamos a porta e já estamos no caminho, temos mais do que antes? Temos. Mas já temos tudo? Não. Olha comigo Romanos capítulo 8, versículo 23, perdão. Romanos 8, 23. Paulo diz nos versículos anteriores que a natureza está gemendo pela plenitude da redenção. E no 23 ele diz, e não somente ela, não só a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está dizendo que mesmo depois de passar pela porta, de estar no caminho, nós estamos aguardando algo que não se manifestou plenamente. E ele não está só falando da redenção do corpo, que ainda não aconteceu e vai acontecer no futuro. Mas ele diz que hoje nós temos as primícias do Espírito. A palavra primícia significa primeiros frutos. E se só temos as primícias, não temos tudo que poderíamos ter do Espírito Santo. Porque somente quando esse processo for completado, é que nós vamos poder desfrutar de mais do que aquilo que desfrutamos agora. Essa ideia de separar as etapas e o que Deus pode fazer em cada etapa, ela é importantíssima para que a gente consiga ter não só uma coerência teológica, mas uma aplicação prática de vida cristã no dia a dia. Eu vejo muita bagunça acontecendo por conta de gente que não consegue separar isso. Então, alguns não entendem o que é a experiência da conversão, aonde ela nos leva, o que ela nos proporcionou e o que é que tem que acontecer depois. Mas se a gente não separa isso, por exemplo, na cabeça de alguns, é só porta. Passei pela porta, estou salvo, está tudo resolvido. Quem pensa dessa forma e não entende o desenvolvimento ao longo do caminho, e não entende que enquanto não se chegar ao alvo, não está tudo consumado, ele vai ter um entendimento sobre salvação e a maneira de vivê-la completamente diferente. Normalmente os grupos que acreditam, passou pela porta, resolvido, uma vez salvo, salvo para sempre. Eles têm uma conduta no caminho completamente distinta e diferente. O fato de que eu passei pela porta significa que automaticamente eu termino o caminho? Não. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7. E ele diz isso depois de falar no versículo 6, que a sua vida ia ser entregue como libação. Ele está falando da chegada da hora da sua morte. Ele seria martirizado pelo Evangelho. Ele já tinha a revelação de Jesus sobre isso e provavelmente a notificação do Império Romano de que esse seria o seu desfecho. Ele está dizendo, a hora da minha morte está chegando. Mas no versículo 7 ele diz, combati o bom combate. Encerrei a carreira. Ele está falando de uma carreira. E diz, eu percorri a carreira até o fim. No momento que ele reconhece que está chegando a hora da morte, da partida, ele diz, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Mas isso pode levar alguns a pensar, não, Paulo está dizendo que encerrou, porque todo mundo na hora de morrer encerra mesmo. Em 1 Timóteo 1,19, ele fala de alguns que naufragaram na fé. Vamos tentar entender a ilustração que ele usa. Alguém entra num barco, atracado num porto. Tem um começo.
A partir do momento que ele entrou, inicia-se uma jornada do navio, tem um caminho. E a ideia é chegar a um destino, o outro porto, onde o navio vai atracar e quem embarcou nele desembarcar. Mas Paulo fala de alguns que não conseguiam terminar essa jornada. E o navio naufragava antes de chegar no seu destino, ou seja, o caminho não era completado e o destino não era alcançado. Ele está falando disso em relação à forma como as pessoas vivem a fé. Então o ensino bíblico não é de que você passou pela porta, está tudo resolvido. Graças a Deus, sem a porta eu e você não teríamos nada. E nós temos um bom começo e não há motivo nenhum, se permanecemos fiéis, de comprometer nada disso. Mas nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina uma vida cristã de zelo, de dedicação, de consagração e entrega para não abortar aquilo que Deus fez. Agora, se nós não separamos isso, as coisas vão bagunçar. Eu olho para muito crente, a sensação que eu tenho é que ele não vive em função do alvo. Ele pode até saber que passou por uma porta, às vezes ele pode até entender que está no caminho, mas às vezes eu olho para alguns e imagino, esse não sabe nem para onde está indo. Irmãos, quando nós temos essa convicção do alvo, Paulo está dizendo, eu não vou me prender no meio do caminho. Aliás, eu gosto da declaração que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, porque ele fala da importância de eu e você nos desembaraçarmos. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. A partir do momento que entrei na fé, uma carreira, um caminho me foi proposto. E como eu preciso correr? Me desprendendo. Paulo diz, esquecendo as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo, eu estou de olho no alvo, eu estou de olho na linha de chegada. E aqui o texto diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele não é apenas aquele que é o autor, o que deu início à fé quando eu passei pela porta. Ele é o consumador. Eu não tenho direito de abortar essa fé antes de terminar essa carreira. Quando eu possa dizer como Paulo, eu guardei a fé. Você começou, você inicia, Jesus. Eu não dou fim nisso. A Bíblia fala de correr com uma determinação e uma perseverança de quem foca o alvo. Quem está focado no alvo, querido, não se prende ao longo do caminho. Paulo diz em Romanos 8,18, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória, ele está olhando lá na frente, que em nós será manifesta. E segundo aos Coríntios 4,17 diz, a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Quem está focando a glória daquele alvo, daquele momento final, o dia do encontro que teremos com o Senhor, não vai se abater ao longo do caminho. Então nós precisamos passar pela porta com a consciência de que existe um alvo e eu vou persegui-lo com determinação. Mas que ao longo do processo nós temos interações diferentes. Primeira delas, quando eu passo pela porta, existe uma experiência de santificação. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1, e vamos olhar os versículos 1 e 2. 1 Coríntios 1, 1 e 2. Paulo está ali na introdução, na saudação inicial na epístola. Ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. A expressão santificado está no passado, pretérito, é algo que já aconteceu. Mas ele diz, chamados para ser santos, com os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tivemos uma experiência de santificação quando passamos pela porta, sim. Paulo diz em 1 Coríntios 6, a partir do 9, no 9 e 10, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele começa uma lista, nem roubadores, né, nem adúlteros. Ele vai fazendo uma lista das pessoas, diz, tais fostes alguns de vós. Mas no versículo 11 ele diz, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Muitos de nós estávamos nessa lista, olha que ali é a versão resumida da lista, dos pecados. Mas graças a Deus fomos santificados. Isso é algo que já aconteceu. Não entender essa santificação inicial, que é uma limpeza profunda, faz com que alguns de nós entremos no caminho olhando para o passado com peso de culpa e condenação. Mas entender essa limpeza logo de cara que acontece, faz com que eu e você entendamos quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Romanos 8:1, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender essa santificação inicial. E precisamos andar e caminhar sem nenhuma culpa do passado. Fomos justificados, inocentados, santificados. Por favor, diga amém. Agora, apesar da bênção dessa limpeza, de que Deus pegou e zerou o nosso passado daqui para trás, significa que tudo foi automaticamente resolvido daqui para frente e que nós já alcançamos a perfeição? Não. E a Bíblia mesmo diz isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então existe um aperfeiçoamento da santidade. Houve uma santificação inicial? Sim. Está tudo resolvido? Não. Tem que ter agora progresso. Tem que ter agora amadurecimento naquilo que Deus começou. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: agora, porém, libertados do pecado, passado, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, passado, já aconteceu. E distendes o vosso fruto para a santificação, processo de se tornar santo. Então ele pega coisas que já aconteceram e ele pega coisas que estão em desenvolvimento. E ele diz, e por fim, a vida eterna, o que nos aguarda quando alcançarmos o alvo. Essa distinção é importantíssima. Porque, como eu falei, em cada etapa há um nível de santificação. Eu gosto sempre de citar algo que eu aprendi com meu pai desde menino. Ele citava Isaías, capítulo 1, verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim. Então, pensa em duas tinturas difíceis de remover dos tecidos na época. O Senhor diz, ainda que sejam assim, o Senhor diz, eu os tornarei brancos como a neve, né? Brancos como a lã. E meu pai dizia, Deus não está falando só de duas tinturas, ele fala de duas brancuras, que é a figura da obra santificadora. Mas uma delas fala da neve, que vem do alto. Isso fala do que acontece lá na porta. Uma santificação que nos é imputada. Gente, ninguém fez por merecer. Nós simplesmente entramos num lugar de arrependimento, pela fé, entramos na graça de Deus e recebemos sem nenhum mérito essa santificação. Ela vem do alto, nos é imputada em Cristo Jesus. No entanto, quando a Bíblia diz aperfeiçoando a vossa santidade, ela fala de um processo. E aí que entra a figura da lã. A lã é algo que brota de dentro para fora. É algo que cresce e se desenvolve em nós. E não está falando da santificação inicial, está falando de um processo. Hebreus 12:14 diz, sem santificação, sem o processo, ninguém verá Deus. Agora, se a gente não distinguir as etapas, o que é porta, o que é caminho, nós vamos ter um ensino equivocado. Fui santificado, então passei pela porta, recebi qualquer santificação que precise e não tem mais nada a ser feito. E alguns acabam equivocadamente crendo dessa forma e deixando de corresponder com Deus e de agir como deveriam. A interação para a santificação inicial é fé na graça de Deus. Agora, o que eu preciso ao longo do caminho é uma atitude completamente diferente da primeira. Eu não apenas me aproprio do que Deus entregou pela fé, agora existe uma conduta. Eu aprendi na minha adolescência, lembro de uma frase que eu ouvi da irmã Valnice Milhomes, ela dizia, a carne não converte. Tem que ir para a cruz. Quando Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, ele está falando de subjugar a carne. E a vida cristã agora, querido, será marcada por um ato contínuo de subjugar a carne. Por quê? A experiência de passar pela porta é chamada por Jesus de novo nascimento. Agora vamos lembrar do que é que Jesus falou com Nicodemos na hora do novo nascimento. Quando ele diz, importa-vos nascer de novo. Imagina o Nicodemos coçando a cabeça, dizendo, vou ter que entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo. Jesus disse, não. O que é nascido da carne é carne. Ele falou, seu velho nascimento, já que existe novo, vamos chamar do velho. Seu velho nascimento fez você nascer da carne, e isso faz de você carne. O novo nascimento tem nada a ver com ser gerado fisicamente novo. Esse aí já aconteceu. O novo nascimento é, quem nasce do Espírito é Espírito. Quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. A natureza de Deus. Mas a natureza de Deus se instalou onde? No nosso espírito. Mas quem nasceu de novo, querido, não é um espírito desencarnado de um corpo. O novo nascimento aconteceu na vida de quem é carne. Porque ele já nasceu da carne e ele é carne.
Antes do novo nascimento eu não tinha a natureza de Deus, era só carne pecaminosa. Agora que eu nasci de novo, eu tenho a nova natureza no corpo do pecado. Definição de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo diz, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele não está falando de antes da conversão. Ele está falando de um espírito recriado com a natureza de Deus. Tenho prazer. Ele diz, mas vejo nos meus membros uma outra lei guerreando contra esse homem interior. E aí ele diz, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço. Que dilema é esse? Que guerra é essa? É porque o novo nascimento se instalou no nosso espírito, mas nós ainda temos na nossa carne uma velha natureza. Quando isso vai mudar? Quando chegarmos no alvo. Nós lemos Romanos 8, 23, temos as primícias do Espírito. Gememos aguardando o quê? Aguardando o quê? A redenção dos nossos corpos. O que é que vai acontecer com o corpo no futuro? Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50. A Bíblia nos ensina exatamente como será esse desfecho. Paulo diz isso, afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Porque a carne e o sangue não entram no reino de Deus. Ele diz porque o que é corrupção não mistura com a incorrupção que nos aguarda lá. O que ele está dizendo? Que os irmãos nascidos de novo ainda têm uma carne corruptível. E ela não pode entrar no reino incorruptível. Então ele segue dizendo, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ele está falando da morte, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo fala disso também. Ele diz, ao ressoar a trombeta de Deus e a voz do arcanjo, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos nessa ocasião serão transformados. E toda essa galera, depois da transformação, será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Por quê? 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Se cumprirá, porque tem coisas que ainda não se cumpriram. Se você não entender a santificação final, Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, que há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando? Quando ele, o Salvador, vier dos céus. Por ocasião da sua vinda, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os vivos serão transformados. Irmão, até que isso aconteça, a sua carne não vai se converter. E aí tem gente que, porque não entende os processos, que tem uma santificação inicial, tem uma progressiva. Paulo diz que a gente tem que se despir do velho homem com seus feitos. Porque a repetição das coisas que fazíamos antes de passar pela porta, ela pode continuar se nós não tivermos uma postura. 1 de Pedro, capítulo 1, você pega lá do 14 ao 16, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, mas segundo é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então ele está dizendo que o ser santo não é só essa experiência. É possível que eu me amolde aquilo de antes? Então o que eu faço hoje? Eu vou continuamente me despindo do velho homem, revestindo do novo, andando em domínio próprio, subjugando a carne, até que chegue o dia final, onde não haverá mais inclinação nenhuma ao pecado. Agora, só quando chegar esse dia, é que não haverá luta contra o pecado. Até que esse dia chegue, nós temos guerra contra o pecado. Hebreus 12, quando fala de correr com perseverança a carreira que nos está proposta, ele vai dizer isso. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Quem não distingue etapa, vai dizer, você foi santificado quando passou pela porta. Não tem que lutar com o pecado, coisa nenhuma. Tem. A palavra de Deus diz que tem. Mas eu não tive, sim, Deus zerou o meu passado. Não tenho mais culpa de nada da época da ignorância. Daqui para frente, estou empoderado por Ele para vencer o pecado. Esse que eu não podia vencer sem Ele, a conta foi zerada. Esse que daqui para frente eu preciso dEle, eu uso os recursos para continuar aperfeiçoando a santidade, até que ela finalmente seja completada. Quando? Quando chegarmos no alvo. Quem está entendendo, diga amém. Se nós não separarmos isso, gente, nós vamos ter uma confusão. Vamos pegar outro assunto que tem gerado confusão.
a questão das obras. Nesse ano de 2017, especificamente agora em outubro, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Uma das bandeiras levantadas por Lutero é de que a salvação era pela fé e não pelas obras. Então, a igreja havia chegado a um ponto onde se tornou aquele comércio, a venda de indulgências, né? As pessoas passaram a acreditar que havia necessidade de mérito para a salvação. E, na verdade, Lutero levanta e diz, não, gente, está lá. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não tem obra nenhuma que faça o homem passar pela porta. Lutero estava certo? Claro, ele estava olhando para o que a palavra de Deus diz. Aliás, dá uma olhadinha em Romanos 11, 6, quando Paulo está defendendo exatamente a mesma coisa que Lutero veio resgatar. Ele diz, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E a gente precisa entender o que a palavra de Deus está dizendo. Não existe ninguém que passe pela porta, que entre no reino por merecimento. Ninguém. A graça é o favor imerecido. Nada do que a gente faça de bom, nenhum ato de justiça, absolutamente nada, nos torna merecedores de passar pela porta. Só se entra pela porta por graça, que é favor imerecido. Por favor, diga amém. Agora, uma coisa é a forma como eu e você passamos pela porta, sem obras. Outra coisa é o que as obras têm a ver com o caminho. Por exemplo, esse mesmo Lutero que restaurou essa ideia da entrada, que não é pelas obras, e estava certo, que era assim. Dizem os historiadores, teve uma dificuldade enorme com o livro de Tiago. Os historiadores dizem que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Por quê? Quando chega lá no capítulo 2, que Tiago diz, me mostra sua fé, que eu te mostro minhas obras, o negócio entortava na cabeça de Lutero, dizendo, não, ele está contra a revelação bíblica. Irmão, deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela se completa, ela não concorre. Quando você tem uma aparente contradição, é muito provável que você esteja olhando por algum ângulo errado. Enquanto Lutero está bronqueado com o Tiago, ele não está percebendo o quê? Tiago não está falando de passar pela porta. Tiago está falando a respeito de como se vive o caminho. E aqui ele mostra que a fé precisa, obviamente, das obras. Todos os outros textos que falam de salvação excluem obras. Mas vamos voltar nos textos de Paulo, que falam da salvação sem obras. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus, não veio das obras. Versículo 10 de Efésios 2, depois do 8 e 9. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Esse criado em Cristo está falando do novo nascimento. Para as boas obras. Então, se é justo dizer que não somos salvos pelas obras, é justo dizer que fomos salvos para as obras. Isso significa o quê? Eu não passo pela porta com obras, mas depois que eu passei pela porta, eu tenho um caminho marcado e pavimentado por obras. Se nós não separarmos o caminho da porta, nós temos outra confusão. Porque tem gente pegando textos que claramente dizem a porta e tentando defender um evangelho onde não há necessidade de obras. Eu vi outro dia alguém dizendo, estão tentando transformar os crentes num bando de formiga, trabalhadores, operários, oprimidos, com a responsabilidade de trabalhar, é porque não entende a graça. Irmão, graça virou agora sinônimo para a gente ser vagabundo, espiritualmente. Essa caminhada de obras não tem nada a ver com merecimento. Eu entrei por favor imerecido, e o que eu faço agora não é para merecer nada. As obras, depois de passar pela porta, não me tornam merecedores. As obras são feitas para honrar aquele que é merecedor. Aquele que me deu o favor imerecido de me introduzir pela porta. Ele merece que eu o honre com o meu serviço, até porque ele me criou para isso. Dá uma olhada comigo em Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3. Vamos ler do versículo 4 até o 8. Paulo diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, esse é o propósito, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel essa palavra. Qual palavra?
de tudo que ele falou anteriormente, da salvação, da graça, né, da justificação, de sermos herdeiros, da esperança da vida eterna. Fiel a essa palavra e quer o quê? No tocante a essas coisas, ele está dizendo a Tito, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Sejam solícitos nas práticas das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ele nunca desvalorizou as obras. Paulo disse, não foi por elas que nós entramos, mas agora que entramos, nós seremos solícitos na prática das boas obras. Agora, quando se fala de obras, não tem que distinguir só a porta, não entra por elas, tem que distinguir o caminho, se vive com elas, mas nós precisamos entender o alvo. É só quando chegarmos no alvo que Paulo diz, haverá um tribunal de Cristo. Importa, segundo aos Coríntios 5:10, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para cada um receba segundo o bem ou o mal que fez por meio do corpo. Então aqui nós precisamos entender um ambiente de recompensas. Em Romanos, no capítulo 4, quando Paulo está falando da justificação por fé e não por obras, ele diz do versículo 3 ao 5, falando de Abraão, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E diz, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que está dizendo? Se a salvação fosse pelas obras, não exigiria uma justificação por fé. E diz porque quem trabalha merece o salário é dívida, é recompensa, é mérito. Ele está dizendo, a salvação não é pagamento de salário para quem trabalhou, não tem obras. Só que o mesmo argumento que ele usa para mostrar que não há obras na salvação, nos ajuda a entender como Deus vai lidar com as obras depois de passarmos pela porta. Quando a Bíblia diz que o salário é considerado como dívida, a Bíblia nos mostra que galardão, que eu vou te mostrar, é diferente na Bíblia de salvação, ele é mérito. Se a salvação não acontece por mérito, o galardão, ele é todinho baseado no mérito. Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, ou galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Cada um será galardoado ou recompensado de acordo com o seu trabalho. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, esse eu gostaria que você abrisse comigo, verso 8, Paulo termina o versículo dizendo, e cada um receberá o seu galardão segundo, de acordo, conforme o seu trabalho. Irmão, tem crente achando que o céu vai ter um regime socialista. Que todo mundo chegar lá, produzindo ou não, tem direito à mesma coisa, todo mundo está nivelado, todo mundo é igual. O livro de Hebreus diz no capítulo 11, no verso 35, falando dos mártires, que alguns não aceitaram o seu livramento, poderiam ter exercido fé, poderiam ter sido livres da morte, como alguns que ele vai dizendo pela fé, fecharam a boca de leões, apagaram o fogo, a força do fogo, e diz alguns, em vez de usar a fé para ser livre, não aceitaram o livramento, abriram mão do crédito. Disseram, eu prefiro não usar, eu escolho morrer. A Bíblia diz, por que fizeram isso? Porque visavam uma superior ressurreição. Quando chegar o dia da ressurreição, todos os mártires que deram a vida por Cristo e Evangelho terão um nível distinto de glória. Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição. Ele diz que há a diferença entre a luz do sol, a luz da lua e das estrelas. Ele diz, e mesmo entre estrela e estrela, a diferença de brilho. No momento final das recompensas, haverá gente numa posição de glória muito distinta do outro. No mesmo capítulo 3, que nós abrimos aqui, de 1 Coríntios, no versículo 12, depois dele dizer no 8, que o Senhor cada um vai receber o galardão segundo o trabalho. No 12 ele diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, ele fala de um tipo de prédio. Depois ele fala de outro, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. A Bíblia diz, no dia final, Deus vai mandar fogo sobre as obras. Se eu construir com ouro, prata, pedras preciosas, isso resiste ao fogo. O fogo passou, resistiu, galardão. Mas se eu construir um barraquinho de madeira, feno e palha, o fogo veio, consumiu. Olha o que Paulo diz, vamos continuar lendo. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Observe o se. Se permanecer, vai receber galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo,
Todavia, como que através do fogo? Aqui a Bíblia mostra que galardão e salvação são duas coisas distintas. Alguém pode ter salvação no final sem ter galardão, porque suas obras não foram satisfatórias. Ele entra, Paulo diz, está pecado pelo fogo, mas sem recompensa. Então nós precisamos distinguir, querido, que se a mentalidade de obras a gente tem olhando só para a porta, que não é por elas, nós deixamos de entender que o caminho é marcado por obras. E que quando chegarmos ao alvo, haverá recompensa das próprias obras. Se nós não separamos as etapas e não conseguimos fazer a aplicação, nós vamos ter a mesma dificuldade que o Lutero teve. Quando olhar para o Tiago e dizer, não, está contra. Não, você está falando de uma coisa, Lutero. Tiago está falando de outra. São duas etapas distintas. E nós precisamos reconhecer essas verdades. Eu não creio que Jesus ia gastar tempo dizendo que tem porta, que tem caminho, que tem alvo, se essas informações não fossem importantes. Há uma sabedoria por trás do entendimento de como se processa a vida cristã. E nós precisamos compreender, e nós precisamos processar e aplicar isso. Então vamos ser bem práticos só para encerrar. Se você ainda não teve uma experiência com a porta, que é Cristo, e essa é uma experiência de conversão, de novo nascimento, você não tem a menor chance de chegar no alvo da salvação. A primeira coisa que qualquer pecador tem que resolver é, eu tenho que entrar pela porta. E para entrar pela porta, você não precisa de obra, de coisa nenhuma, você só precisa de arrependimento e fé. Fé naquilo que Jesus fez em seu lugar, pagando a sua conta para que você não pague. É aqui que você resolve. Pastor, eu já entrei pela porta. Ok, então agora diante de você tem um caminho. Você não entrou para ficar estacionado. A ideia é movimento, é progressão, é crescimento. Eu preciso ter hoje na minha vida cristã mais do que ontem. Amanhã mais do que hoje. Porque a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia final da conclusão. Então se você está no caminho, você precisa trilhar o caminho focando o alvo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando o pecado tentar te embaraçar pelo caminho, você diz, é ruim que eu vou me enredar com você de novo. Eu sei quem está me aguardando do lado de lá na linha de chegada. Meu querido, eu não sei você, mas eu vivo a minha vida em função de uma frase. É o dia que eu vou cruzar essa linha de chegada, que eu vou passar os portais da glória, e eu vou ouvir da boca do Senhor Jesus, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Irmão, o dia que eu e você cruzarmos a linha, não importa se o caminho foi marcado com lutas, com dificuldades, com provas, cada um de nós vai olhar para trás para tudo isso, vai olhar para frente e dizer, valeu a pena, porque as aflições do tempo presente do caminho não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Então nós precisamos viver o caminho da forma correta, sem perder o alvo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, Jesus disse, o apóstolo Paulo diz que recebeu isso do Senhor, então vamos atribuir a Jesus. Ele diz, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Então na ceia a gente olha para trás. Ele morreu por mim, para que eu não morresse. Me substituiu, derramou o seu sangue, para que eu pudesse não só passar pela porta. A Bíblia diz, eu estou anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. No momento da ceia eu não olho só para trás porque Ele fez. Eu olho para o desfecho. Eu olho para o dia do alvo. Eu olho para o dia quando Ele voltar. Se eu estiver vivo, você é transformado. Se estiver morto, você é ressuscitado. Eu estou anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina a reconhecer tanto a entrada como o destino. Porque isso nos faz viver de forma diferente o caminho. Quem está entendendo, diga amém.